Então vamos lá. Nós estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, intitulada Do Mundo dos Espíritos. Exatamente no capítulo 4, da pluralidade das existências. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o que os espíritos disseram em relação à sorte das crianças após a morte. Então, como entender a desencarnação precoce das crianças perante a justiça divina? E ainda hoje também nós vamos buscar esclarecimentos referente a um tema bastante interessante, que é o dos sexos nos espíritos. Então, os espíritos têm sexos? Nós vamos descobrir hoje à noite. Há espíritos destinados a reencarnar apenas como homens, espíritos destinados a reencarnar apenas como mulheres? Então, nós vamos ver isso também hoje. E nós já aprendemos, nesse capítulo, que a reencarnação é a volta do espírito em uma nova existência e em um novo corpo. Vimos também que todos contamos muitas existências e que o objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. Então, nesse contexto, Kardec vai perguntar aos espíritos, lá na questão 197, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado do que o de um adulto? Então, se nós já vivemos várias vidas, isso pode acontecer? E eis a resposta. Sim. O espírito de uma criança pode ter vivido muito mais e adquirido maior soma de experiência e de progresso. E aí a gente precisa pensar um pouquinho mais a respeito dessa situação, e é por isso que lá no 197A nós vamos ver sobre a possibilidade do filho ser mais evoluído que seu pai. E a gente pensa, não é o pai que educa o filho? Aí eles vão responder o seguinte, que essa situação do filho ser mais evoluído que o seu pai é muito frequente. Então, a gente constata isso no nosso dia a dia, né? Vemos crianças aí muito inteligentes, com o senso moral notoriamente adiantado. As vovós, né, e os vovôs são especialistas nesse assunto, né? De encontrar qualidades aí nas crianças, nos netinhos, né? Reparar nessas qualidades. Então, se nós considerarmos também a situação atual do nosso planeta, que é a de transição para um mundo melhor, nós certamente vamos verificar que há muitos espíritos aí já preparados para a nova era, que estão reencarnando já há algum tempo para auxiliar nessa mudança. Então, daqui para frente, isso vai ser ainda mais comum, né? Aí a gente perguntou, né? Não são os pais que educam os filhos? Sim, são os pais que educam e devem educar os filhos, porque é um dever. Seja qual for a situação desse espírito, mesmo sendo um espírito mais evoluído, na fase da infância, a criança ela sempre requer, então, maior cuidado, né? Mesmo que seja um espírito já mais evoluído. É uma condição necessária a todo espírito que reencarna na Terra, essa fase da infância. Ela é muito importante para a preparação, então, de toda a jornada do espírito. A morte na infância, que esse é um assunto que sempre nos comove, né? Nos causa muita comoção, muitas vezes nos choca, né? Pela situação. Então, é sempre um motivo de muito sofrimento para a família, para aquelas pessoas ali envolvidas, principalmente os pais. Mas à luz da razão divina, né? Todo sofrimento, ele vai se converter em consolo, porque nós sabemos que a morte, ela é apenas uma breve separação para aqueles que se amam, né? O que a gente aprende na doutrina. E como nós não conhecemos, nós desconhecemos as razões pelas quais uma criança ou um jovem desencarna prematuramente, nos lembra o espírito Samson, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item perda de pessoas amadas, mortes prematuras, né? Ele nos diz lá que por trás de uma morte prematura está, muitas vezes, está, na verdade, uma bênção para aquele espírito que desencarna, né? Mas para isso a gente precisa olhar
para o fato, não com as vistas do mundo material da vida presente, mas com olhar pelo aspecto espiritual, porque cada ser possui a sua necessidade evolutiva, né? Possui a sua programação antes de reencarnar. Então, à luz da reencarnação, Kardec vai buscar compreender melhor essa questão que permeia aí a morte prematura das crianças. E aí, na questão 198, nós vamos ter lá uma questão bem interessante, que ele pensou sobre a relação da morte em tenra idade com o mérito do bem e do mal, porque não foram praticados, né? Então, como a gente pensar essa relação entre a morte prematura e o mérito, né, do espírito? Então, seria justo que o espírito que desencarna ainda criança, que ele não teve oportunidade nem de fazer o bem nem de fazer o mal, seria justo ele ser destinado a uma felicidade eterna, né, que ele seja considerado um espírito de categoria superior, enquanto outros ficam sujeitos às circunstâncias, às vicissitudes da vida, e inclusive a possibilidade de virem a falhar? Então, certamente que isso não condiz com a justiça de Deus. E por isso é que eles responderam lá na questão 198, em relação ao mérito, né, do espírito que desencarna cedo, que Deus não isenta o espírito das provas que tenha que padecer. Ou seja, a cada um segundo as suas obras, como disse Jesus. Aí eles vão dizer que o espírito da criança que desencarnou precocemente será de uma categoria superior se já tiver progredido em outras existências. Então, é possível, se for um espírito que já tenha uma experiência que tenha lhe facultado uma evolução. Então, nós vemos aí que a reencarnação, ela vem elucidar esses problemas, aparentes desigualdades, que apenas com a vida presente a gente não poderia compreender e explicar. E nos traz também o consolo, inclusive para as famílias, né, que perdem seus entezinhos, porque o Espiritismo vai nos apontar também as causas das mortes prematuras. Então, lá na questão 199, quais seriam as causas lá apontadas por eles? Pode ser o complemento de existência precocemente interrompida anteriormente, e vai constituir provação ou expiação para os pais. Então, como vimos lá no início, as provas na vida corporal, elas nos fazem crescer espiritualmente, é com elas que nós aprendemos. E a reencarnação é, então, esse recurso por meio do qual Deus nos oferta as oportunidades de depurar o nosso espírito. E quando nós infringimos as leis divinas, nós precisamos nos reajustar a elas, aquelas leis que nós infringimos. Então surge a necessidade da expiação e da reparação. E, geralmente, essa situação é muito envolvida em sofrimento. E é muito conhecido na literatura espírita o caso do menino Júlio, lá em Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. E lá ele vai contar para a gente que o menino Júlio desencarnou muito cedo, ele mostra lá para a gente que ele era, na verdade, o suicida do passado. E em novas oportunidades de reajuste com a lei divina, Júlio então reencontra aquelas mesmas pessoas lá do seu passado, associadas lá com o seu passado, e vem a desencarnar precocemente, então, por 2 vezes. E também nós temos que nos lembrar, então esse foi o caso de Júlio, lá em Obreiros da Vida Eterna. E também nós temos que nos lembrar do caso Marcel, o menino do número 4. Esse caso está lá em O Céu e o Inferno, no capítulo 8º, na segunda parte, na obra lá de Allan Kardec. É um caso muito interessante, muito comovente, de muito aprendizado para nós. Todos nós deveríamos ler, porque é muito consolador. Então, uma criança de aproximadamente 8 anos, que muito sofria com uma doença que lhe consumia o corpo. E as pessoas ficavam indignadas com aquela situação, porque era uma criança muito inteligente, muito espiritualizada, muito resignada, muito calma, de um senso moral notoriamente elevado. E aí, após a sua morte, ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris. E ele, então, vai dizer
que ele, na verdade, nessa última existência, ele estava concluindo uma existência passada em que ele havia, então, ele estava continuando a depuração, então, do seu espírito, né? E nessa vida, ele havia solicitado, então, que ele pudesse ter a missão de levar a lição da calma, da paciência para todos aqueles que o cercavam. Então, assim, né, nós vemos que existe sempre uma razão nobre por trás dos acontecimentos aparentemente injustos. Então, aquela criança aparentemente injustiçada pela providência divina conta que em existência anterior ele havia, então, conseguido avançar na sua evolução espiritual e que nessa existência ele estava continuando essa depuração e, ao mesmo tempo, tinha a missão de passar essa grande lição. Mas, então, seguindo aí na 199, nós vamos ver lá o futuro do espírito da criança que morre pequenina. Então, qual é o futuro da criança? Recomeça outra existência, porque o espírito ele precisa prosseguir na sua jornada evolutiva. E aí a gente vê lá, segundo o comentário de Kardec, né, que com a reencarnação a igualdade é real para todos. E esse princípio, minhas irmãs e meus irmãos, também vai se aplicar ao nosso próximo tema da noite: os sexos nos espíritos. Então, na célebre questão 200, tem sexo os espíritos? E aí eles vão responder lá para Kardec: não como o entendeis. E vejamos aqui que eles fizeram uma ressalva importante, que às vezes passa despercebida para nós, que é o como o entendeis. E aí eles vão continuar lá. A gente já vai entender essa ressalva que eles fizeram. Os sexos dependem da organização. Então, como nós devemos entender aqui essa organização? Do ponto de vista da morfologia, da constituição física dos corpos, né? Mais especificamente, é uma referência aí aos aparelhos genitais feminino e masculino. Então, nesse aspecto, os espíritos não têm sexo. E aí eles continuam lá. Entre os espíritos há amor e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos. Então, as afeições que unem os espíritos nada têm de carnal, de material. E por isso mesmo são mais duráveis, são mais verdadeiras, porque elas se fundam numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes aqui da matéria, que são passageiras. Continuando lá, para a gente compreender melhor essa questão, aí na questão 201, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre a possibilidade do mesmo espírito animar corpos de diferentes sexos em diferentes encarnações. Então, o mesmo espírito pode reencarnar em diferentes sexos em várias encarnações, em diferentes encarnações? Vamos ver lá o que eles responderam. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, nós podemos reencarnar tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, o que atende mais aos propósitos da justiça divina. Vou mandar mais um pouquinho. Questão 202. A preferência do espírito por vir a encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. Será que existe essa preferência? Será que existe essa liberdade de escolha do espírito de vir num corpo feminino ou num corpo masculino? Qual será o critério para essa escolha? Então, eles vão mostrar lá para a gente que o que importa ao espírito nesta escolha são as provas, porque haja de passar. Então, nós temos muito o que aprender, tanto na situação da mulher quanto na situação do homem. E aí Kardec vai comentar lá exatamente isso, que cada sexo, como cada posição social, proporciona ao espírito provações e deveres especiais. Então, nós precisamos passar pelos gêneros de provas variados para que o nosso espírito, então, se torne um ser integral, para que ele conheça aquelas situações, ao menos as mais importantes, para, então, ele se tornar um ser completo, integral, no seu aspecto psíquico, né, de conhecimento, de entendimento, de evolução espiritual. Existe esse artigo
na Revista Espírita, de janeiro de 1866, intitulado As Mulheres Têm Alma, muito interessante. E Kardec vai fazer uma afirmação lá que é bem esclarecedora. Vai dizer o seguinte: pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo. E, geralmente, é o que ocorre. Então, dá a entender que a gente não fica alternando homem, mulher, que existe uma continuidade para, assim, depois haver uma mudança. Então, a regra é essa. E durante muito tempo, afirma Kardec, pode o espírito conservar o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Numa nova encarnação, mudando de sexo, trará o caráter e as inclinações. Ou seja, a questão do sexo envolve não somente as expressões morfológicas da matéria, mas também o elemento psíquico, mental, condicionado do espírito que passou pelas experiências em cada sexo. E cada indivíduo vai apresentar as peculiaridades aí inerentes às experiências que acumulou. Daí a afirmativa de Emmanuel em Vida e Sexo, uma obra muito esclarecedora nesse tema, psicografia também do nosso Chico Xavier, de que o espírito, ao reencarnar, vai apresentar, independentemente da manifestação morfológica, inclinações de caráter múltiplo. Então, nós não somos iguais, nós não nos comportamos da mesma forma. Reencarnamos como mulheres e as mulheres têm comportamentos diferentes, os homens a mesma coisa. E André Luiz vai nos levar ainda mais longe, lá em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual. Ele vai remontar lá a jornada do princípio espiritual antes mesmo que ele entrasse na consciência humana. E ele vai nos mostrar, então, que a energia sexual, ela esteve presente nas várias experiências dos reinos inferiores da natureza. E ele vai afirmar também que a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou na masculinidade. Daí a gente começa já a ficar mais claro para a gente aquela afirmação lá dos espíritos, aquela ressalva: os espíritos não têm sexo, tal como a gente compreende. Então, em razão aí das nossas experiências, né, individuais, nós todos temos característicos passivos e ativos, masculinos e femininos, mas nós não os possuímos na mesma proporção. Então, é isso que ele dá a nos entender. O que explica, então, que nem todos nós, então, temos comportamentos idênticos quando reencarnamos como homens ou como mulheres. Isso também fica registrado num livro muito grandioso, muito importante, que é Sexo e Destino. Ele vai afirmar isso lá no capítulo 9 da segunda parte, também psicografia do nosso Chico. E ele vai afirmar também, André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, que vai haver a perda dos característicos sexuais com o tempo, quando as almas tiverem, então, assimilado todas as experiências necessárias, todas as qualidades nobres da masculinidade e da feminilidade, é a condição de angelitude. E a gente, nesse momento, se lembra de um espírito que aqui esteve, que é o governador do nosso planeta, e que já passou por todos os processos espirituais, e ele já possui todas essas qualidades nobres, femininas e masculinas, em perfeito equilíbrio. Acho que todos já sabem quem é Jesus. Jesus já possui, então, todas essas qualidades que André Luiz nos cita. E para encerrar o nosso estudo da noite, como que a gente pode compreender a condição da homossexualidade, que muitos hoje preferem dizer homoafetividade, e a transexualidade, que é um termo hoje mais abrangido pelo termo transgênero, né? E a condição homossexual aqui do espírito é o direcionamento do afeto e do interesse sexual para indivíduos do mesmo sexo, né? Já a transexualidade, a ciência costuma, então, definir como a situação da pessoa que não se identifica psicologicamente com o gênero do seu corpo biológico, né? Então, ela pode até vir a rejeitar o seu corpo porque ela se sente incompatível. Então, vai dizer lá, não encontra explicação nos estudos
psicológicos materialistas. Nós não vamos conseguir, então, explicar apenas na questão material. É perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. E aí nós vamos encontrar no capítulo 21 de Vida e Sexo, lá de Emmanuel, que é um capítulo que é referência nesse tema e nos dá, então, informações muito seguras sobre o tema, mas sobre o aspecto espiritual, ou seja, ele vai analisar a questão enquanto uma condição evolutiva do espírito imortal, que, aliás, é a condição de todos nós aqui encarnados. E ele vai lá nos apontar as possibilidades para essa condição. Ele vai dizer que a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa apresentará os traços do sexo em que estagiou por séculos. Então, Kardec também afirmou isso lá na Revista Espírita, lá que a gente observou. Então, pode ser a consequência natural aí de inúmeras experiências vividas no mesmo sexo. Em algumas situações também, vai se fazer necessária a situação regenerativa decorrente do abuso das faculdades genésicas e do sentimento alheio. Então, o que nós vamos observar aqui? Homens e mulheres que usaram a sua condição sexual para praticar o mal, para iludir, cometer crimes, destruir lares. Então, elas reencarnam em uma situação que os faça entender a questão do sexo oposto ao qual eles prejudicaram. Então, eles vão identificar suas falhas, vão redimir seus erros, reavaliar suas condutas, controlar, refrear os seus impulsos. E essa situação do espírito encarnado, então, pode decorrer ainda, segundo lá Emmanuel, numa condição facilitadora da execução de missão espiritual. Como assim? Então, ele vai explicar lá que alguns espíritos escolhem a condição de estarem em um corpo que não corresponda às suas características psíquicas, para que possam exercer uma tarefa, evitando os compromissos e os arrastamentos da vida afetiva. E conclui lá Emmanuel, que ele alega lá que nós estamos, então, caminhando para uma melhor compreensão das questões relativas ao amor, ao sexo, e nos alerta o seguinte: os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia, porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. E para que nós possamos encerrar o nosso estudo, eu vou fazer uma ressalva aqui, que eu fui alertada de que o caso do Júlio não é de Obreiros da Vida Eterna, é do livro Entre a Terra e o Céu, ok? Então, onde a gente falou Obreiros da Vida Eterna, então a gente vai ter que mudar para Entre a Terra e o Céu. Que tenhamos todos um excelente tratamento. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.